Querido, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Você consegue me ouvir bem? Estou estando bem. Você está também bem? Tranquilo, Tá tá bom. tranquilo? Perfeito. Tá bom. Bora fazer a prece inicial. Vamos fechar os olhos, entrar em sintonia, agradecer a todos que estão presentes, encarnados e desencarnados, que a paz, que a luz se faça presente, que o Senhor Deus derrame os bálsamos salutares, edificantes, muita paz, muita luz, muito equilíbrio, muita perseverança, que os espíritos bons e amigos possam intuir nosso irmão para usar da palavra, com muita paz, muita luz, e que os espíritos bons e amigos nos fortaleça, mas essa tarefa, nosso maior Jesus, e que a paz e a luz esteja sempre presente em nossas vidas. Na permissão de Deus, Jesus, dá iniciado mais um trabalho em tua santa divina paz. Assim seja. Que assim seja. Bom, Com você a palavra e conosco a satisfação de ouvi-lo. eu que agradeço muito, meu irmão. Agradeço pela oportunidade dada pela espiritualidade maior. Peço encarecidamente ao meu guia que ele possa me auxiliar, que possamos levar dentro do... Lógico que, como eu estou em casa e estou entre amigos, né? Entre amigos fraternos, então estamos entre irmãos. E, como eu disse a Cris, eu não sou palestrante. A gente vai ter uma conversa, tá? E a gente vai trocar ideia. Tá bom. Porque Jesus pede isso. E a proposta de Kardec é essa. É que Quando, reflexionemos, né? quando o trabalhador está pronto, aparece o trabalho. Pois é, justamente. Né? Surgiu a oportunidade e eu me lembrava da professora, escritora Sueli Calda Schubert, quando ela disse: quando aparecer um trabalho, você não tem o direito de negar. Eita, acabou. Diz- Para ela você tem que baixar a cabeça. Né? É, Pois justamente isso aí, nesse ponto aí, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então é com muita satisfação. E eu trago também um abraço fraterno dos irmãos que fazem o Instituto Espírita Semeadores da Fé. Nós que temos uma creche lá, o Lar da Esperança, né, com 68 crianças. ó, Então, estamos aí que bênção. nessa guerra aí, dessa pandemia. Necessário, né? Lógico, É, para poder fazer esse processo dessa passagem, está no processo regenerativo da passagem, e tudo isso faz parte do processo. Não é nada de que eu posso dizer que esteja fora da programação. Não, não existe nada fora da programação. Tudo é programado, tudo é organizado. Nós não. Nós é que vacilamos nas nossas assertivas, e às vezes a gente tende a, a querer pressupor Deus por a gente, quando a gente humaniza ele. Aí a gente acha que as coisas que Deus programa é como se fosse nós programando, e não é, né? Tudo está certo, como Maria disse a Chico, né? Tudo passa. Não se preocupe, tudo passa. Eu via o professor Divaldo falando essa semana, em entrevista, e ele falando justamente isso aí. É necessário? É. Mas vamos passar. Os tá tudo espíritos, interligado, né? os espíritos vêm falando isso a gente há muito tempo, que a gente é desobediente, é diferente. Mas que está sendo informado. Ah, não, que eu fui pego de surpresa. Da onde? Trabalhador da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Né? Estamos na via do Senhor. Aqueles que vão botar a mão na enxada e trabalhar, e os que não querem, paciência. Mas que existe trabalho, existe. Que existe a possibilidade, existe. Os espíritos nos falam isso. E nos dão todo o receituário, né? O Consolador Prometido veio para isso, trazer esse receituário. A proposta de hoje, para nossa conversa, para todos aí que se encontram
Inclusive, eu queria agradecer ao número de irmãos desencarnados que se fazem presentes na nossa live. Tem muita gente, né? Não foi por mim, fique certo disso, foi por Jesus. A gente está aqui por ele. É o mestre que nos convidou. Temos aí a proposta do capítulo 12, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí? Como é que fica a nossa situação? Diante de Jesus dizendo isso. Eu falo por mim, que sou uma ferramenta, como o Pai Zé costuma falar, somos ferramentas defeituosas, né, instrumentos desafinados, mas que Deus, por misericórdia, permite que a gente esteja ali na orquestra dele ou na oficina dele trabalhando. Por quê? Porque o grande processo é a lapidação. O grande processo é o aprimoramento. O grande processo é a luz. A chegada até a luz, como o professor Haroldo Dutra Dias fala, a habilitação para nos tornarmos espíritos imortais, viajores do universo. Porque uma condição de espírito imortal, sim, viajou do universo, aí já fica mais complicado. Porque eu tenho que me dedicar a isso. E eu não posso ter esse peso de um inimigo meu vibrando negativamente em meu favor. Olha o que é que está no livro dos Espíritos. Perdão. Na Gênese. Olha o que é que diz na Gênese. Ação dos Espíritos sobre os fluidos. Criações fluídicas, fotografia do pensamento. Está nos fluidos, que é o capítulo 14 da Gênese. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são propriamente falando a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles retiram os materiais sobre os quais operam. É o meio onde se passam os fenômenos especiais perceptíveis à visão e ao ouvido do espírito. Ou seja, o que a gente fala, o que a gente vibra, vai ser percebido. Os espíritos conseguem, por meio do fluido, e ele vai mais à frente, é porque vai mais à frente na lição da Gênese, mas existe a percepção, existe a captação, e existe a movimentação desses fluidos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, ele trata da associação. E ele atesta que nós estamos todos interligados. Kardec diz isso aqui na Gênesis, nesse capítulo 14. Estamos todos conectados pelo fluido cósmico universal. Da base ao topo da cadeia. O espírito basilar, nós que estamos encarnados, passando por esse processo de depuração na Terra, encarnados, aos espíritos superiores, que coordena o orbe. A Deus, que é o Pai Todo-Poderoso. Estamos interligados. Então, Jesus pede, ele pede, por favor, reconcilia-te com os teus inimigos, enquanto estás a caminho com ele, para que o mesmo não te entregue ao juiz e esse o mande prender. Nós estamos aonde, amigo? Estamos presos. Uma penitenciária chamada Terra. Não temos nem como sair daqui, nem como espírito, porque o magnetismo da própria Terra, do orbe, nos prende. Por quê? Porque eu tenho um perispírito que ele é moldado com o material da Terra.
Diga-se de passagem, é o melhor lugar do universo para a gente. Porque aqui, nesse espaço, tanto fora dele como encarnado, ou seja, na dimensão 3 ou na 4, nós vamos estar atrelados a esse orbe evoluindo. E daqui é que vai abrir outras portas, outros mundos. Tem gente que não aceita. Tem gente até que nem acredita nisso, nessa possibilidade. Não leu Chico. Cartas de uma Morta. Dona Maria João informa isso. Que teve a possibilidade de fazer essas viagens, de fazer esses conhecimentos, ter esses contatos com seres de outros planetas. Década de 30 tá isso, essa reformação. E tem gente hoje que não aceita. Se nós vamos, alguém vem. Existe uma troca de informação. E voltando ao nosso ponto inicial, quando eu estou habilitado, eu começo a ter acesso a outros mundos. Isso é fato. Porque se você for lá na Gênesis, você vai encontrar essa informação no item, acho que é no capítulo 1, item 31. Acho que é 1,31 que você vai ter essa informação. Que é justamente quando você consegue migrar. E essa migração vai ser justamente quando você consegue se desvencilhar, tirar de cima de você essas camadas grosseiras, né? Nós temos essa camada grosseira que vai nos envolvendo devido aos nossos erros. Nada mais é do que os nossos erros. E Jesus pede isso. Ele diz assim: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe a outra. Quando a gente se depara com uma instrução dessa, dada àquela época, para os costumes que tinha, que quando se tinha muita gentileza, Pedro arrancou a orelha do centurião. E Jesus pega, na mesma hora, bota no lugar e faz isso não, Pedro. Tu vai se complicar. Pois quem com ferro fere será ferido, embainha tua espada, enfim, lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação contrária de igual ou maior potencial. Da mesma forma é o pensamento. O pensamento, uma vez lançado, ele vai feito um bumerangue. Lembrando que, uma vez que o pensamento segue, ele vai voltar para você, mas vai voltar com atrelações a ele. Será que eu estou em condições de pegar o meu próprio pensamento de volta na mão? Essa é a grande questão. É só pontos de reflexão que a gente tem que ter sobre o que Jesus falava, de como ele colocava, como se apresentava o universo para a gente. Nós que até pouco tempo atrás achávamos que tudo aquilo ali era só para embelezar nossa noite ou nosso dia, né? E a gente hoje, com a doutrina dos espíritos, com esse rasgar de véu aí, abriu muito, mas muito mesmo, as percepções. O quanto a gente pode ir, o quanto é infinita as possibilidades. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que fazer essa reconciliação. Não só com os meus inimigos externos, mas com os meus inimigos internos. Porque a minha maior luta é contra eu. Eu tenho que vencer a mim. Os meus defeitos, os meus erros. Tudo o que me faz ficar limitado. Jesus nos trabalha para abrir os olhos, para nos dar a condição de sermos ilimitados.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai se não seguir os meus conselhos. Ninguém vai ao Pai, não vai atingir a luz, se não conhecer o caminho. Tem um amigo meu, José, gente boa de primeira qualidade. Ele faz questão de ser chamado de José dos Anjos. É um espírito que trabalha com o meu filho. E seu Zé foi uma pessoa que sempre me conduziu, me orientou. E ele sempre disse o seguinte: cuidado, meu filho. Cuidado com o caminho que leva ao atalho. Ele pode levar no desfiladeiro. Então procure andar no caminho mais largo, mais tranquilo, do que querer um atalho e perder uma encarnação. Então são esses amigos que a gente tem, são esses processos que vai nos elucidando com relação a nos deparar com esses irmãos que nos cobram, e nos cobram valendo. São esses nossos inimigos. E muitas das vezes com toda a razão do mundo. Sala mediúnica, a gente se depara muito com esse tipo de coisa. E eu sempre que tenho a oportunidade de falar para os conversadores com os espíritos ou doutrinadores, né? Que nos pontos de reflexões a gente tem que observar que muitos daqueles irmãos que estão ali cobrando de outrem, na sua grande maioria, foi vítima. Qual é o ponto que a gente tem que dizer a ele? Ele não pode perder a razão. Porque o grande fator é, se eu estou na razão, eu posso vir a perder ela. Se eu perpetuo essa vingança, é o que a gente vê também na lição, se eu continuo a querer duelar com aquele, se eu quero estar trocando de posição com ele, se eu quero estar me complicando com a lei. Porque a grande questão é essa, é eu me complicar com a lei. A lição trata disso. Trata justamente dos irmãos que estão desencarnados e buscando os seus, que para ele é visto como algoz. Ainda, está no item 5, ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele primeiramente que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Isso a gente tem que ter como convicção. A evolução promove isso. O desconhecimento, quando você desconhece do processo, quando você desconhece de como reage sobre nós, a lei, nos leva a esse estado de ignorância. Não é a ignorância da brutalidade, é a ignorância do conhecimento. Que fique bem claro isso. Vamos trazer um exemplo bem simplório. Existem algumas pessoas que fazem uso do álcool, do tabagismo, onde o álcool e o tabagismo promovem a destruição do corpo físico. Se manipula, né, esses elementos químicos no organismo e danifica. Sabemos que pelo princípio da obsessão, podemos ser influenciados e assim vir a óbito corpo físico. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Todo mundo sabe, né? Os espíritos influenciam em vossas vidas. Resposta dos espíritos. De ordinário são eles que vos dirigem.
professor Paulo César Frutuoso, ele traz uma informação de um irmão que bateu uma foto em um bar. E o cidadão que estava fumando, na foto saiu a silhueta do espírito que estava obsedando ele e sugando aquelas energias do cigarro. É só para que a gente compreenda essa questão de como esse acesso ele está tão fácil, como esse acesso ele é tão frequente na nossa caminhada. É quando a gente se envolve com esses processos e quando a gente tem um irmão que nos tem como inimigo, ele vai justamente agir aí em cima para manipular a energia e fazer com que a gente venha a destruir o psicossomático. Existem muitos irmãos, senhora Ivone do Amaral Pereira, nos relata no livro Nos Dramas da Obsessão. Nos Dramas da Obsessão está lá um caso típico de perseguição de uma família da época da Santa Inquisição. Todo mundo perdoou, mas o chefe da família ele não perdoou. E vinha há 400 anos perseguindo aquele grupo de pessoas, promovendo desencarnes por suicídio daqueles padres, daquelas pessoas da igreja, enfim. Então são esse tipo de coisa, essa reconciliação que Jesus nos pede. Reconcilia-te. Para que não promova esse tipo de energia que vem de encontro a nós. O Dr. Paulo César Frutuoso, ele trata em um dos livros dele, tem umas palestras que está no YouTube, quem quiser ver, ele fala justamente do que foi promovido a alguns espíritos que reencarnaram com uma doença chamada Síndrome de Larsen, que nada mais são do que espíritos recuperando o que promoveram. Se alguém teve acesso ao conhecimento de como se fazia a prática das torturas promovidas pela Inquisição, então existem espíritos hoje reencarnando, ainda nesse processo final agora, se depurando e que contraem essa síndrome de Larsen, que é justamente um ajuste do perispírito. Já que o perispírito, ele é o molde, né? Ele é que organiza, né? Então, dentro desse ajuste que é trazido pela espiritualidade amiga, muitos espíritos perdoaram. Muitos. Mas muitos não. E as perseguições, elas vão aí girando ano a ano, encarnação a encarnação. Então isso é preocupante e isso é coisa que nós temos que ter o maior cuidado. É aquilo que Santo Agostinho nos cobra. O que é que, no final do dia, você faz um balanço. O que é que eu fiz que eu possa ter promovido em outrem algo contrário, hein? Então esse balanço é diário que ele nos cobra. Faça isso, vai lhe ajudar. Porque é justamente nesse processo desse balanço que você vai tentando aparar as arestas. Eita, mas ficou com fulano, ciclano, beltrano. Será? Será que eu fui claro? Será que eu fui coerente quando eu o adverti? Será que a informação que eu dei, ela chegou da forma que tem que ser? Então, tudo isso são formas, são meios, são métodos
que a gente vai aplicando, e é necessário que a gente tenha esse feedback, que a gente tenha esse retorno, para que não gere mágoa, não gere ressentimentos negativos, principalmente se for entre os espíritas, né? Que são pessoas que não se milindram, né? Que já estão no estado superior, né? Então, a gente tem que ver isso aí, tem que ter, não precisa ter tanto cuidado, não, né? Mas se quiser falar alguma coisa, ou se alguém estiver perguntando e você estiver tendo condições de ler, tá? Se quiser questionar, fiquem à vontade, tá? Vocês que estão ouvindo aí, quiserem perguntar alguma coisa, se eu souber, bem, se eu não souber, o nosso amigo sabe aqui, e Kardec também. Kardec está aqui, Kardec sabe. Sabe bastante. Então ele diz aqui no item 6. Pede-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados, como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, que era aquilo que a gente conversava. Eu só estou trazendo o mestre, que o mestre Kardec, ele está só embasando o que a gente estava estudando. Cadê aqui? Por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. É a nossa condição que permite isso, tá? Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. A população é a mesma. Ora a gente está aqui, ora a gente está lá. Existe fluxo, né? Ora a gente está aqui, ora a gente está lá, ora a gente está encarnado, amanhã está desencarnado, e assim existe essa variação. Existem grupos de espíritos que não conseguem. Eu confesso a vocês que acredito ser a melhor encarnação que eu estou vivendo essa. Por que digo isso? Primeiro que eu estou pegando um lado bom, que é essa passagem do plano regenerativo estando encarnado. Então é muita misericórdia de Deus para todos nós que estamos aqui. Nos deparamos com essas situações que são evidentes, estamos vendo acontecer e nos está trazendo um grande conhecimento. Conhecimento para quê? Para nós que temos que nos moldar, que temos que nos habilitar. Imagina, eu estava até conversando hoje de manhã isso. Há algum tempo atrás, eu acho pouco tempo, se você for fazer a relação de tempo e espaço, é pouco, curto. Mas a gente, para ter uma festa dessa, a gente está num banquete agora. Imagina que a gente está no banquete. Um banquete espiritual. Uma festa dessa que a gente está tendo, a gente precisava esperar que duas pessoas brigassem até a morte para a gente poder ter essa festa. Se degladiasse ali embaixo, na arena. Ou então a gente ia esperar que os leões degustassem daqueles que estavam ali cantando, louvando ao Senhor. Para que a gente tivesse uma festa como essa que está tendo agora, um banquete. Já melhorou um bocado. Melhorou a qualidade do banquete e graças a Deus não está tendo a necessidade de a gente assistir um espetáculo desse, né? Particularmente eu não tenho condições de assistir. Né? Mas tinham espíritos que aplaudiam, inclusive, o gladiador que ganhasse. Que estivesse naquela biga. Foram épocas que a gente viveu. Nós estávamos lá. Porque ora a gente não está aqui, ora a gente está lá. Falam os espíritos que fora daqui da Terra a gente tem 3 vezes o que a gente está aqui.
Se aqui eu tenho 7, lá eu tenho 21, somos 28 bilhões. Né? A população, ela gira. Ela está encarnada, ela está desencarnada. Veja o que o professor Raul Teixeira nos fala com relação a isso. É uma fala dele, que ele diz o seguinte: amar os vossos inimigos é uma lição medicamentosa, porque ninguém conseguirá ser feliz em sua intimidade, carregando detritos no próprio ser, carregando detritos no próprio coração. A partir disto, embora saibamos da importância de dedicar pensamentos bons aos nossos inimigos, o que não significa concordar com os seus atos ruins, com sua forma de viver desajustada, faz com que nós nos vacinemos contra mazelas mais graves que aturde-nos na humanidade. Esse é o professor Raul Teixeira que diz. Ou seja, eu vibrar positivamente para o meu inimigo vai me trazer um antídoto ao ataque dele. A gente vai voltar para aquele ponto da razão. Uma vez que eu estou com a razão, a minha razão vai sobrepor a ação dele. Uma vez que o meu inimigo, ele vibra de forma negativa, ele não vai ter acesso a mim. É isso que o professor Raul Teixeira está falando. Porque eu gero um bloqueio. Eu bloqueio as energias dele. O professor Haroldo Dutra Dias diz: somos sempre obsedados, né? Chico diz que, graças a Deus, a santa obsessão. Porque não deixa você fugir da linha, né? Você está sempre sendo atacado e está sempre ali. Estou indo no centro, estou fazendo evangelho no lar, é água fluidificada, é prece, é passe. Tire a obsessão para ver se vai. Vai nada. Acho que a série na Netflix vai ser melhor. Hoje está chovendo, não vou pro centro. Campanha do que? Nem pensar. As ladeiras que tem que fazer, não. Então, o processo obsessivo, ele nos conduz a esse caminho da rédea. Por isso que Chico diz a santa obsessão. E você se depara justamente com essa questão do amar aos inimigos, como eu tenho que promover a ele. Agora eu digo isso com sinceridade. É você, de fato, arrancar de dentro de você justamente essas mazelas que vos prendem. É isso que os Espíritos nos dizem. A gente fica preso e atrelado por alimentar essas mazelas, por vibrar negativamente. Conheço pessoas que vibram justamente nesse ponto negativo. Onde eu vou abrir o quê? Eu abro um canal. A gente viu que, por meio do pensamento, essa lacuna é aberta e os acessos são livres. Porque eu vou sintonizar. E não sou eu que estou dizendo, não. Quem fala isso é Emmanuel. Capítulo 8, está lá. Pensamento e Vida, no livro dele. Associações. Eu vou gerar essas associações. Uma vez que eu abro a lacuna, eu cedo para que o outro venha e me ataque. Uma vez que eu fecho a porta da igreja, o cachorro não vai entrar para a missa. Ele só entra porque está aberta. Não é verdade? Isso é regra. Ladrão só entra na minha casa. Por quê? Porque eu abri. Eu deixei a casa aberta. Mas não, mas tem cerca elétrica, tem alarme. Não, beleza, você botou tudinho. Mudou sua conduta? Não, então pronto. Deus te abençoe. Vai ser visitado. Porque uma vez que eu promovo
uma captação de uma propina, um desvio ou um desfalque, seja lá do que for, se preocupe não, o universo vai lhe cobrar. A lei de ação e reação é isso. Uma hora ela chega e lhe cobra. Muita gente não aceita, eu respeito. Mas eu não tenho como ir de encontro a uma lei divina. A lei de ação e reação, ela é lei de Deus. É uma lei divina. Os homens esbarraram na lei, ela sempre esteve lá no cantinho dela. Então, por isso que essa questão do amor, lógico que não é o amor separado dentro de um ser, dedicado em confiança ao inimigo. Não. Não é isso que Jesus quer falar. Jesus fala justamente que você não deve vibrar negativamente para aquele irmão. Inclusive orar por ele. Eu não posso dispor na minha casa de receber um inimigo como eu recebo um amigo. Mas uma coisa é ele estar no cantinho dele, Deus que abençoe ele lá e eu fico cá. Eu não tenho necessidade hoje de estar junto com ele, a não ser que ele me prove o contrário amanhã, que ele amadureceu. Ele não amadureceu não, Deus abençoe ele. Ele fica ali, eu fico aqui. Essa é a regra do bem viver. Eu tenho que crescer para poder enxergá-lo como uma criatura doente, necessitada de reparo. E eu tenho que me enxergar como um ser que precisa evoluir e que tenho que tirar essa trave do meu olho para poder enxergar o argueiro no olho do outro. Eu tenho que fazer esse crescimento em mim. Porque o primeiro passo para que se quebre esse elo, essa ligação, esse vai e volta de energia, tem que partir de mim. Tem que partir de ninguém. Eu que dou essa movimentação de quebra. Mas se o outro não quiser de forma alguma, eu tenho que esperar quando ele puder aceitar, assimilar essa possibilidade. Em um dado momento ele vai. E a gente vai se reconciliar. Não sou eu que estou dizendo não, tá? São os espíritos e o professor Léo. Tá aqui, ó. Capítulo 6, Vida Espírita. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? Pergunta 294. Sim, ela os leva a se distanciarem. Leva a se distanciarem. Mas eu só posso seguir um passo se eu trouxer ele. E aí, como é que eu faço? Qual é a lição? Eu volto para Jesus. Eu tenho que me reconciliar com ele. Aí ele diz aqui. Na 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo? Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguir até uma outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Não sou eu não. É Jesus que está falando. É o Espírito de verdade. Está aqui. No livro do Espírito, pergunta 294, 295. No livro 2, capítulo 6, Vida Espírita. Então, é justamente esse ponto onde eu tenho que quebrar esse elo e eu tenho que promover isso. Eu não posso deixar para depois. Eu não posso deixar para amanhã se eu quiser seguir.
Se eu quiser andar, se eu quiser seguir, beleza. Caso contrário, vai ficando cada vez mais difícil para mim. Porque está lá dito que a gente se afasta. Sendo que vai ter um dado momento, salvo engano é Lísias o nome dele. Não sei se vocês conhecem Lísias. Estava lá com o André Luiz. Todo o processo. O Lísias precisava reencarnar. E ele precisava do conjunto, que todo mundo pensa que a encarnação é um. Eu vou lá, eu vou na Terra, eu vou encarnar. É um projeto. Uma encarnação dessa nossa, uma conversa, um estado desse, isso é um projeto gigante. Não é uma coisa que assim, vamos lá e botar uma roupa, trocar e vamos para a festa? Não, não. É um projeto que leva tempo para juntar todas as peças necessárias para que a gente esteja junto, para que a gente se confraternize numa encarnação. E faltava uma peça desse processo de reconciliação. E olhe que Lísia já trabalhava na colônia Nosso Lar, tinha acesso à veneranda, mas e aí? Precisava reencarnar. Levou 20 anos para ele localizar a peça, para reencarnar, para fechar o ciclo. E essa pessoa justamente era a pessoa que tinha que reencarnar primeiro do que ele, porque ia ser a mãe dele. E aí? Tinha sido e ia ser de novo para poder reorganizar aquilo que foi conturbado. Então são processos que a gente leva tempo, e tempo é ouro. Dependendo do que você quer almejar, dependendo do que você quer alcançar, tempo é ouro. Então não se pode perder tempo. Você tem que investir. Tempo é para ser investido, não é para ser perdido. Agora mesmo a gente está investindo em tempo. A gente não está perdendo tempo. Mas existe muita gente por aí que está perdendo tempo nesse momento. Sim. Paciência. É um direito que cabe a cada um. Livre-arbítrio. Mas segundo alguns espíritos falam que uma hora a gente vai ter que prestar conta do tempo que tivemos, né? Disponíveis e não aproveitamos. Tem tempo para tudo. Né? E essas oportunidades, com certeza. É o que mais a gente conversa dentro das salas mediúnicas com os espíritos. Muitos espíritos chegam assim, poxa, perdi a oportunidade. Por quê? Porque chega um dado momento que elucida. Caramba, tinha um corpo físico, tinha a condição, eu tinha a família, eu tinha um conjunto bom, dava para ter tirado mais proveito, perdeu. E perdeu por besteira. Por empolgação, às vezes, por estar no corpo físico e estar na vida, na matéria. Muito de nós, a gente perde justamente esse foco. O foco da encarnação. E o foco da encarnação ele tem que estar voltado ali, tem que estar centrado nos objetivos que tem que ser alcançados. Uma vez que eu olhar para o lado, eu posso perder eu tenho um lapso de tempo e perder uma encarnação por uma besteira. Vai ter que recomeçar. Tudo de novo. Todo o processo. E para recomeçar, ou seja, até eu me reequilibrar da queda, me reorganizar, juntar todos os elementos de novo, saber quem vai estar disposto, porque se as outras pessoas tiverem almejarem outros planos que não me ajudar. Rapaz, aqui tá tudo bom, quando tu reencarna, perde tudo. Tem que ter amigo de verdade, tem que ter gente que goste de você. Então reconciliar é justamente isso, é promover esse acúmulo de energia positiva. Eu via
em audiobook, eu não vi físico, mas em audiobook. E eu tenho no pendrive no meu carro, eu ando com ele sempre que eu posso estar ouvindo. Eu já escutei umas 3 ou 4 vezes, mas é tão bom. Um roqueiro no além. Já ouvi falar. Raulzito, né? Então, teve todo um projeto, espíritos ali que trabalharam, que o projeto dele foi, e ele falhou. E ele recobra muito rápido no retorno dele, a consciência. André Luiz passou 8 anos, passei por ele, salvo engano, 3 anos. 3 anos ele recobrou e conseguiu socorro. Por conta dos créditos que ele tinha. Mas esses créditos justamente são essas promoções de bem-querer que a gente promove. Então, é um eterno buscar. Buscar se reconciliar, buscar trazer amizade, crescer o seu leque de amigos, abrir cada vez mais esse leque. Por quê? Porque eu vou gerar energias positivas. E isso agrega valor. Vai que amanhã eu tô lá naquele lodaçal lá, aí encontro vocês aí numa caravana, né? Rapaz, Júnior tá ali meio acabado, eu vou dar uma força aí lá ali, se ele aceitar, entendeu? Que eu oro todo dia para ver se eu consigo materializar, né, um balde, uma vassoura e um pano de chão, para ver se eu consigo bater na porta de alguma instituição, depois eu conseguir um trabalho, né? Num posto socorrista aí no Umbral. Porque me lembra muito a Madre Teresa de Calcutá, no livro Nas Ruas de Calcutá, de Robson Pinheiro, e perguntam à madre se quando ela morrer vai para o céu. E ela diz que, se Deus quiser, não, que ela vai para o inferno. E a pessoa se choca quando ela dá essa resposta. Mas madre, para o inferno? Ela disse, no céu ninguém precisa de mim. No inferno, com certeza vai ter gente que vai precisar da minha ajuda. Vai que eu tenha a sorte de encontrar Jesus travestido de mendigo trabalhando lá dentro. E aí? É se deparar com a grandeza de um espírito desse, meu amigo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Todo o conjunto de espíritos que cerca ela. Uma irmã Dulce. Um Chico Xavier, um Divaldo. Né? Esse assessoramento. A gente teve aí Divaldo com máscara de ferro. Quanto tempo? Foi. 40 anos. Num processo obsessivo, forte. E foi quebrado aonde? Pelo amor. Um amor sincero. Porque ele assumiu um compromisso com ele. Eu vou cuidar dela. A mãe dele, né? A mãe dele, justamente. Então quebrou o cabo pelas pernas. Vai fazer o quê? Porque ele não tinha condições de cuidar da mãe. E o cabo disse, eu tenho. O baiano disse, eu tomo conta dela. Então é essa metodologia do Cristo. É o amor. Se tiver oportunidade, agarre. Agarre e use-a em seu favor. Não é ser egoísta, mas é você provar que é discípulo do Mestre Jesus. Ô, Jonathan, Oi, querido. falta 5 minutos, viu? Sério? A gente começou agora? Foi. Que é isso, rapaz? Aí tu dá as considerações finais, tu termina a tua conclusão e dá as considerações finais. Tá certo. Fazer o quê, né? O relógio ele não é espírita, né? Corre muito. Não tem muito o que a gente falar dessa assertiva que o Mestre Jesus nos traz no Evangelho. Amar. O amor, ele vence as barreiras. O amor, ele destrói
muros levantados. A doutrina dos espíritos vem aí para justamente trazer essas informações. É só a gente pegar, ó, se abraçar com ela e trabalhar em nosso benefício. Quando a gente sai para um trabalho, como por exemplo de uma campanha do quilo, que eu estou lamentando tanto com essa pandemia, a gente está sem poder fazer, e você se depara com irmãos que você tem certeza plena que a intenção dele é lhe prejudicar. E você faz justamente isso que Divaldo fez, você quebra as pernas do cara. Porque a espiritualidade vai promover um fato que vai interligar, que vai trazer. Por isso que dentro da doutrina dos espíritos se fala pelo senhor Elias Sobreira, no livro O Bom Combate, que a campanha do quilo ela é um dos melhores trabalhos de desobsessão que existe. Então você promove isso dentro de uma campanha do quilo. Você promove isso quando você se levanta e dá o seu lugar em alguém no coletivo. Você promove isso quando você sustenta uma bolsa de alguém, tirando o peso dele, que está em pé, e você não dá o lugar a ele, mas pega a bolsa. Então são ações simples, como dar um bom dia ao motorista. Muita gente nem se preocupa com isso, que está vindo aí numa correria tão grande de manhã, né? Atrasado, mas não sabe que teve um cidadão que teve que tomar café às 2h30 da manhã para poder pegar um meio de condução. Muitos a gente vê na BR, ali na Compesa, quem vai ali pro Curado, na 408 ali. Eu digo isso que muitas vezes eu saí do centro, eu morava no Curado, eu ia catando ali pela pista ali, que eu encontrava ali pela BR na 101 para poder levar, para deixar ali, para pegar uma carona para ir para Carpina, para ir para Xande Cruz. Para o cabo só dizer assim, eu cheguei em casa, daqui a pouco tem que voltar. Então, é bom a gente se colocar no lugar do outro. Verdade. E isso promove na gente uma melhoria imensa de percepção da dureza da vida. O bom é você participar da realidade do outro para você poder ver o quanto é duro, o quanto é difícil. Mas fica essa observação aí. Fica essa observação de como vamos poder fazer para nos melhorar e auxiliar a todos esses que batem na nossa porta, pedindo um auxílio, pedindo um amparo, seja ele com carne ou sem carne, que muitos batem todo dia. Então vamos promover isso. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Mestre Jesus por ele acreditar em nós estarmos, ele acreditou em cada um de nós aqui, que a gente ia estar junto, conversando e chamando ele, para que ele estivesse presente, o ensinamento dele presente na nossa conversa. Essa foi a proposta de hoje à noite. O grupo Que nós Fraterno, que nós assumimos, né? Fomos nós que assumimos, né? o grupo Amigo Fraterno agradece sua presença. Desde já, se sinta convidado para a próxima. Obrigado, querido. E desejar muita paz, muita luz. E que desejar muita para cada instituição, Instituto Espírita, Semeador da Fé, levar muita paz, muita luz para cada oração e trabalho. Obrigado, querido. Obrigado. Agradecer a oportunidade e pedir a você fazer a prece final. Tá certo. Com muito prazer. Oremos. Jesus, no silêncio da prece, os teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença
envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Paz e luz para todos. Muito obrigado. Assim seja. Muito obrigado, Jonas. Obrigado, muita paz, querido. muita luz. E Jesus abençoe seu trabalho. Abraço. Muita paz, Bem muita apertado. luz. Obrigado, Deus abençoe. Jonas. Tchau, meu filho. Até a Criado. próxima, se Deus quiser. Deus quiser. Conte comigo. Muito Muita obrigado. paz. Obrigado, Muita irmão. paz. Tchau, filho.